Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. Que alegria nós temos então de poder nos encontrar para juntos meditar e refletir a palavra de Deus. Hoje, nesse 33º domingo do tempo comum, o penúltimo domingo do nosso ano litúrgico. Porque no próximo domingo nós celebraremos então a solenidade de Cristo, Rei do Universo, encerrando o nosso ano litúrgico, onde nós tivemos a oportunidade de poder ter a companhia agradável do evangelista São Lucas. Então, vamos então mergulhar na riqueza que a liturgia de hoje propõe para nós hoje. Hoje, nesse dia 16 de novembro de 2025, nós então temos na primeira leitura, extraída do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 19 a 20a, o Salmo responsorial, Salmo 97, o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. E a segunda leitura, nós teremos então a companhia de São Paulo, que escreve a comunidade tessalônica, A segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos então aqui no capítulo 3, versículos de 7 a 12. O evangelho que nós vamos ouvir, de São Lucas, capítulo 21, versículo de 5 a 19, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será então a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, nós estamos então celebrando hoje esse 33º domingo do tempo comum, que nos prepara para que nós possamos então, celebrar essa grande solenidade que será celebrada no próximo domingo, com a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Então, a liturgia de hoje traz para nós uma temática muito importante e interessante também, por que não dizer? Por quê? Fala da escatologia, os finais dos tempos, ou como nós conhecemos na teologia, o escatolon, aquilo que vai acontecer no fim dos tempos. Mas tudo isso, meus queridos amados irmãos, não é para poder então causar medo e principalmente pavor em cada um de nós, não. Para isso basta viver a realidade que nós já estamos vivendo, passando, Semana passada, por exemplo, tivemos aí, tornado lá no estado do Paraná, coisas então que vão acontecendo e como nós podemos então perceber, olha só que interessante, Esse evangelho que foi escrito então no anos 80 depois de Cristo, E
Parece que é um evangelho totalmente atual para os nossos dias, porque a palavra de Deus se atualiza na história. Então tudo isso que nós ouvimos está acontecendo, ou seja, tudo isso nos chama atenção e quer exigir de nós o quê? A nossa perseverança na nossa fé. Porque, queridos e amados irmãos, olha só como inicia então o evangelho de hoje, né? As pessoas estão achando maravilhadas, né? As construções da igreja, as pedras ali, as ofertas que são dadas, tudo isso é muito bonito, mas Jesus chama a atenção a não ficar preso somente à realidade física, mas lançarmos então o nosso olhar, as coisas, né, espirituais, as coisas psicológicas, as coisas que não estão, né, nas coisas físicas, para que nós possamos enxergar também, porque ali está a grande preocupação para nós hoje. E principalmente aquilo que se refere, tange à questão da fé. Jesus mesmo, né, numa outra passagem, vai dizer, será que o Filho do Homem vai encontrar fé quando vier à Terra? Queridos amados irmãos, não podemos ser então indiferentes, né, à realidade que nós estamos vivenciando. Cada vez mais as pessoas se afastando de Deus. Deus tem ocupado aí o último lugar quando é conhecido pelas pessoas. Ah, mas se sobrar um tempo eu vou para a igreja. Ah, se sobrar um tempo eu vou rezar. Ah, se sobrar, ou seja, tudo isso é sobra e não sobra. Por quê? Nós sabemos que as coisas do mundo, elas ocupam o nosso tempo, justamente para não nos deixar, não nos permitir, de podermos então encontrar tempo para estar junto de Deus. Por quê? Ora, o inimigo é astuto, né? Ele sabe que se as pessoas tiverem um encontro com Deus, permanecerem em Deus, ele não se deixa ludibriar pelas coisas desse mundo. Não se deixa enganar pelas coisas belíssimas, a beleza da vida, né? Que é exposta por aí através do consumismo, através dos prazeres da vida e tantos outros meios que o mundo vai trazendo para nós. E isso ocupa o nosso tempo, nos impede de poder encontrar com o Senhor. Porque se nós encontrarmos, tivermos a nossa fé, a nossa vida, né, alicerçada em Cristo, na nossa fé em Deus, com certeza nós então seremos indiferentes, né, a essa realidade que o mundo nos coloca. E é por isso então que Jesus diz o seguinte, olha, não ficará pedra sobre pedra, mas porque é o fim, não sabemos e não importa para nós, né? Se nós de fato vivemos a nossa vida segundo a vontade de Deus, não importa o dia que o Senhor virá. Nós sabemos que Ele virá uma segunda vez, mas não nos importa se nós então vamos até Ele ou Ele virá. Por quê? Estamos fazendo as coisas corretas? Ótimo, tranquilo. Vamos perseverar nesse caminho. Agora, se nós não estamos, é preciso então, né, refazer a nossa rota. É preciso novamente buscar essa conversão naquilo que falta na nossa vida. Por quê? Ora, quando será essa vinda do Senhor? Não sabemos. Quantas pessoas então, chegando no final de ano, né, diz, olha, há 25 anos atrás, né, alguns escutavam, assim como eu, né, na nossa juventude, 1000 chegará, 2000 não passará, e vai ser em 2020 e tantos, 2012, ou seja, sempre há pessoas querendo colocar pavor, temor nas pessoas, e não é esse o desejo de Deus, porque aqueles que têm então os pés firmes na fé, que estão no caminho do Senhor, ora, pelo contrário, nós vamos ser perseguidos, é isso que Jesus diz aqui no Evangelho, né? Vamos ser perseguidos, né? E vai ser uma grande ocasião de podermos testemunhar a nossa fé, mas para isso é preciso estar ali fortalecido na fé, porque, ora, muitos são os caminhos que têm nos tirado a fé, têm nos roubado a fé. Por quê? A ciência, a tecnologia, os avanços, né, da humanidade, tudo isso muitas vezes nos roubam também, né, aquilo que nós tínhamos até então na fé, que somente Deus é o nosso Salvador, o nosso Libertador. Agora não, nós ouvimos aí, né, essa chamada nova era, que vai então implantando nas pessoas que, ora, busca a sua ajuda em si mesmo, né, trabalha o seu psicológico, ou seja, para a nossa salvação, somente nós mesmos, por ser humano, nós conseguimos nos salvar. Tamanho avanço da tecnologia, isso, aquilo, outro, nós conseguimos, ou seja, vai descartando, desprezando Deus. E nós, então, que temos fé em Cristo, nós sabemos que Ele é o nosso Salvador. E é claro que a ciência evolui, nos ajuda a podermos ter saúde, a cuidar de nós, sim,
mas não pode nos salvar. Nada e ninguém pode nos salvar, somente Deus, somente Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. E quem não tem Deus no centro da sua vida, Ele como Salvador, vai se perder. Mas olha só, quem tenta se levantar dizendo, pregando esse caminho, né, de perdão, de conversão, de amor, de fraternidade, ora, vai ser perseguido. Mas felizes aqueles que perseverarem até o fim, porque é permanecendo firme, né, como diz aqui o finalzinho do Evangelho. Olha só, é permanecermos firmes que ireis ganhar a vida. Então, meus queridos amados irmãos, é fácil? Não é fácil. Não é fácil no nosso tempo e não foi fácil, né, no decorrer de toda a humanidade. Olha só a primeira leitura de hoje, extraída do profeta Malaquias. Nós temos então Malaquias que ele então viveu um tempo, né, cerca de 480 anos antes de Cristo. Então, é uma época que marcou o pós-exílio, onde as pessoas passaram então 70 anos escravos na Babilônia. E ali então voltaram para Jerusalém, reconstruíram o templo, mas olha só, dentro deles haviam então ali aquele sentimento, aquele vazio, porque as pessoas se perderam, estavam então vivendo uma fé, uma religião automatizada, uma coisa mecânica, não com aquele desejo no coração de poder então se encontrar com Deus, de ter Deus, não. Ele estava fazendo uma coisa mecânica, fazendo para poder cumprir preceitos. E olha só, parece que eu estou falando dos dias de hoje, mas é do tempo de Malaquias, mas também presente nos dias de hoje. Quantas pessoas então já se decepcionaram na fé porque pediram a graça, um emprego, uma cura, uma libertação. Ah, e Deus não atendeu? Então eu não acredito mais em Deus. E agora eu vou buscar resolver por mim mesmo. E aí vai buscando, né, aquilo que o mundo vai apresentando, caminhos fáceis que o mundo vai apresentando, e a pessoa vai buscando. E ali então vai se esvaziando, se frustrando, porque ela não se encontra. Somente Deus, Ele pode nos levar a um verdadeiro encontro enquanto ser humano. E quando as pessoas buscam em outros lugares, elas entram em depressão, elas precisam ali ter terapia, tudo. Não estou questionando, né, o trabalho bonito que fazem os psicólogos, psiquiatras no dia de hoje, os terapeutas, mas o nosso terapeuta por excelência, o nosso psicólogo por excelência é Jesus. É Jesus, é Deus no centro da nossa vida. E quando nós temos esse alicerce dentro de cada um de nós de fato nos encontramos e nos reencontrando, meus queridos amados irmãos. Nós então, de fato, vivemos a felicidade que vem de Deus, que não vem das coisas materiais, que não vem da ciência, que não vem da tecnologia. Torna a repetir, a ciência, tudo isso contribui para a evolução da humanidade, mas não permite a gente, então, né, no nosso relacionamento e principalmente nas nossas atitudes, de fazer o papel da ciência, a tecnologia evolua o ser humano em humanidade. Não sei se ficou bem claro, né? Porque o ser humano avança em vários aspectos, mas nos relacionamentos e principalmente na humanidade está se perdendo, está se esvaziando, está voltando atrás. E nós precisamos avançar também, principalmente na nossa humanidade. E somente Deus pode nos ajudar. E olha só então, o profeta diz então, né, para as pessoas do seu tempo e para nós hoje, que virá então um dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, ou seja, vão se queimar todos. Então, meus queridos amados irmãos, Deus não é indiferente na sua justiça. Pelo contrário, Ele tem um tempo certo de agir, Ele tem uma oportunidade, né, a hora correta e exata de poder, então, ali transformar e mudar as coisas e de agir no meio de nós. Deus não é indiferente, mas haverá um dia. E esse dia, meus queridos amados irmãos, ora, que nós possamos estar preparados, que nós possamos, então, rever as nossas atitudes, que nós possamos refazer a nossa rota de vida, porque aí sim, né, nós não queremos nos queimar como os ímpios, como os soberbos, injustos, não. Nós queremos então permanecer firmes, né, e que esse fogo abrasador, ele possa vir sim, mas para poder nos purificar ainda mais enquanto seres humanos. Para que assim então, meus queridos amados irmãos, nós possamos então ter na certeza na nossa vida que, olha só, como o salmista de hoje nos convida a rezar e refletir. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará.
E olha, a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus não é como dos seres humanos, né? Que infelizmente alguns são favorecidos, outros não. Mas enfim, Deus, ele é justo, ele é fiel. E a justiça de Deus não falha. Na hora certa, no momento certo, ele virá julgar os vivos e também os mortos. Então, nós precisamos, né, não entrar em pavor, depressão, não. Vamos então aproveitar esse tempo que nós vamos então iniciar com o tempo do advento, esse novo ano. Vamos então fazer nova todas as coisas, ano novo e vida nova, sim. Mas é preciso atitude, é preciso mudança, é preciso radicalidade para cada um de nós. Porque muitos oferecem, né, uma religião fácil, né? Ah, não, vem aqui, você vai ser próspero, você isso, aquilo, outro. Mas então, olha só, no próprio Evangelho dizia, Jesus disse, olha, muitos virão em meu nome dizendo, mas não sigais essa gente. Não sigais essa gente. Tenha convicção da sua fé. Siga o Deus único e verdadeiro. Aquele que é em o nosso Senhor, aquele que salvou a cada um de nós. Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus. Porque, olha só, Paulo diz então para a comunidade dos Tessalonicenses, né? Nessa segunda leitura de hoje, nós temos então um povo que também estava esperando ansioso a segunda vinda do Senhor. E o que eles fizeram? Olha, muitos deles cruzaram os braços. Simplesmente ali cruzaram os braços e já que Jesus está chegando, vou esperar ele vir e pronto. E muitos não trabalhavam, não faziam sua vida, não construíam sua história. Enfim, pararam tudo. Esperaram tudo cair do céu. E não é assim. Nós, então, precisamos fazer a nossa parte. Jesus vai vir a hora? Não sabemos. Mas, enquanto isso, vamos fazer a nossa parte. Tanto que ele diz aqui o seguinte, olha só. Ele vai dizer, ó, há alguns entre vós que vivem muito ocupados em não fazer nada. Ou seja, vivem à toa, na ociosidade. E ele vai dizer o seguinte, olha, eu enquanto estive com vocês, eu não me tornei pesado para poder sobrecarregar ninguém. Então, quem não quiser trabalhar também não deve comer. E é claro isso, né? Então, foi uma maneira que Paulo ele encontrou de poder instruir essa comunidade e também a muitos de nós hoje, porque vai chegando o final do ano, vai chegar o finalzinho já estou velho, já estou isso, aquilo, outro, vou cruzar. Não, é tempo de conversão ainda. Até o último suspiro é tempo de santificação para nós. Então, meus queridos amados irmãos, nós não podemos perder tempo. Perdemos o tempo com tanta coisa e para Deus, torna a repetir, nunca encontramos tempo. Se sobrar, torna a repetir mais uma vez. Não sobra, porque o mundo vai nos tragando, vai nos roubando o nosso tempo e quando nós percebemos já é tarde. Olha só, já estamos acabando o ano de 2025. Passa rápido, depressa. E por que nós, então, vamos perder tempo, né, com mágoa, ressentimento, falando da vida do um de outro? Não! Isso não deve fazer parte do nosso ser, da nossa vida. E só nós iremos entender isso se estivermos, então, né, nos caminhos do Senhor, porque é Ele, o Deus da verdade, o Deus da justiça. É o Deus, então, que nos ajuda a poder entender e compreender o sentido da nossa humanidade. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos aproveitar essa oportunidade de poder fazer uma reflexão sobre a nossa vida, nossas atitudes, e que nós possamos então não perder tempo admirando as coisas belas do templo, mas vamos então olhar para nós, templos do Espírito Santo. Como está a minha vida? Como está o meu coração? Vamos nos preparar para poder receber e acolher Jesus no Natal? Será que o meu coração, né, ele está uma manjedoura? Como está essa manjedoura aqui dentro do meu coração? Magoada, ressentida? Não, joga fora. Liberte-se. Jogue fora tudo isso que não... Porque o coração da gente é feito para guardar coisas boas. E se você guarda coisa ruim no seu coração, tire isso dentro de você. Você poderá fazer a experiência da cura de Deus também. Porque agindo, então, guardando coisas boas, nós teremos somente coisas boas. Quantas pessoas nós encontramos por aí, né, que você encontra para falar com ela, só fala coisas ruins, só fala coisas de desespero, tragédia, de fofoca. Não, vamos ocupar de coisas boas. E olha só, estamos então, né, para encerrar esse ano jubilar da esperança. E nós queremos continuar buscando sempre ser esperança para nós e para o mundo. Então, queridos amados irmãos, é um tempo de refazer a nossa vida, de refazer a nossa rota, o nosso caminho, e que nós possamos aproveitar esse evangelho de hoje
né? Para podermos então ali permanecer firmes para que nós possamos alcançar a salvação. Mas olhando para a nossa vida, sabendo que então Deus vai fazer justiça sobre aqueles que são ímpios, soberbos, e nós queremos então vencer tudo isso, porque a justiça do Senhor é certa e nós não podemos ficar de braços cruzados esperando a vinda do Senhor. Vamos fazer a nossa parte e quando Ele vier, Ele encontrará a gente, né, tranquilo, sereno, calmo, fazendo a nossa parte, lutando por um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós, nos ajude a podermos então viver e colocar em prática todos os pedidos, né, que o seu Filho Jesus traz e faz para cada um de nós na sua palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui no nosso canal, e vos peço que me ajude a evangelizar como? Compartilhando, divulgando, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, seu comentário. Diga aqui nos comentários aí embaixo aí, de onde você é, que paróquia você é, né? E que nós possamos então ali encerrar bem esse ano de 2025, né, liturgicamente falando, e que nós possamos entrar o ano de 2026 já, né, com o evangelista Mateus, e nos alimentando dessa palavra que nos fortalece e nos anima, nos encoraja na nossa esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Luzia e Santo Expedito, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você e até lá!